Eu hoje gostaria de falar sobre um tema muito importante da atualidade. Eu quero me dirigir especialmente, não somente, aos companheiros, aos participantes do LinkedIn. Essa semana, um famoso autor, um famoso consultor, publicou um artigo sobre a teoria do caos. E esse artigo foi comentado por dezenas de pessoas. Chamou minha atenção, e por isso estou aqui falando, a superficialidade com que o tema foi tratado. A teoria do caos, que na realidade é mais conhecida cientificamente como teoria da complexidade, é a teoria que está revolucionando todo o pensamento. Para vocês terem ideia, mais de 40 grandes universidades no mundo inteiro têm hoje um centro de estudos da complexidade. Pois bem, Descartes, no século XVIII, século XVII, século XVIII, fez uma revolução na ciência. Criou os paradigmas do mecanicismo. Ele considerava que o mundo funciona como uma máquina, o corpo humano como uma máquina, e Newton, o grande físico, através dos estudos sobre a queda dos corpos, que diz o anedotário que ele descobriu depois que uma maçã caiu na sua cabeça, revolucionaram a ciência da época, criando o mecanicismo. E Descartes criou, ao lado do mecanicismo, a partir do mecanicismo, o que a gente chama reducionismo filosófico. O que significa isso? Descartes dizia, pensava, acreditava, que para se estudar bem um fenômeno, você tem que dividir em partes. Por exemplo, o corpo humano, na visão cartesiana, pode ser dividido em peças, já que o corpo é uma máquina, então tem peças. A peça cardíaca, a peça urinária, a peça respiratória, as peças. Pois bem, Descartes acreditava que para se estudar bem um fenômeno, ele tinha que dividir nessas partes e especializar profundamente nessa parte para você bem conhecer o sujeito estudado. Pois bem, isso foi um tremendo erro, porque o coração não funciona sozinho, o rim não funciona sozinho, todos os órgãos internos têm uma interdependência entre si. Mas o mecanicismo, que se refere a fenômenos simples, a fenômenos causais, a fenômenos que podem ser tratados por matemática linear, fez com que no século XVIII houvesse uma revolução tremenda no sistema produtivo, com o aparecimento das máquinas a vapor, com o aparecimento dos navios a vapor, dos teares a vapor. Então, a termodinâmica clássica e o mecanicismo criaram toda uma ciência. O mundo evoluiu tanto a partir daí que Descartes virou o protótipo da ciência. Todo mundo que quisesse pensar bem teria que usar o método cartesiano. Pois bem, na psicologia, a grande revolução da psicologia foi Freud, que era um grande cientista, uma pessoa muito culta e profundamente inteligente, aplicou os princípios de Newton na psicologia e foi uma grande revolução. E a última, na realidade, eu pessoalmente defendo que a psicologia é tão
como diria, é uma ciência tão pouco evoluída que a última grande revolução, a primeira grande revolução e a última, foi feita com Freud. Depois disso, a filosofia pegou carona, a psicologia pegou carona na filosofia, pegou carona na medicina, pegou carona aqui, pegou carona... porque ela não se fez como ciência. Porque no reducionismo, você separa as partes. Então, Descartes separava o corpo, a matéria, que ele chamava de res, matéria, a coisa material, e a psique ele chamava de res cogitans. E criou o dualismo corpo e matéria, seguindo o pensamento grego, o pensamento religioso, que a igreja importou do grego, do corpo e do espírito. E essa tradição se mantém até hoje. Muita gente ainda acredita no dualismo cartesiano. Pois bem, depois da teoria de Newton, vem a física de Einstein, onde ele fala na teoria da relatividade. Criticando a teoria da relatividade e aprofundando, vem a física quântica. E, finalmente, nos últimos tempos, aparece a física da complexidade, a mecânica da complexidade. E é a grande revolução. Pois bem, voltando ao artigo anterior, que eu falava, que foi publicado no LinkedIn, pega-se dois conceitos ou três muito simples. Primeiro, não sabe o que é o caos, e chama só teoria do caos. Segundo, pega uma coisa pequena, que é um dos componentes do paradigma da complexidade, que é o efeito borboleta. E reduz uma teoria riquíssima, riquíssima, que está revolucionando totalmente a ciência moderna, porque é o que há de mais avançado, é a teoria da complexidade. Pois bem, eu estou falando isso porque há uns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu descobri um médico fazendo uma tese de doutorado em saúde pública, onde ele usava as ideias de Prigogine. E eu achei extremamente interessante a abordagem desse médico sobre o tema da saúde pública. E procurei saber quem era Prigogine, o que Prigogine, qual é a obra de Prigogine, etc, etc, etc. Eu me apaixonei tanto pela obra de Prigogine que, num determinado instante, através de um amigo que era médico e era reitor de medicina da Universidade de Louvain, que era amigo do Prigogine, que marcasse uma entrevista minha com ele. Na realidade, eu pedi, não foi uma entrevista com ele, eu pedi com um assistente dele. Aí, como esse rapaz era muito amigo esse meu amigo era muito amigo do Prigogine, o Prigogine se viu na obrigação de me receber. Pois bem, a primeira pergunta que eu fiz para o Prigogine é se ele acreditava na emoção como sendo uma reação termodinâmica dos corpos longe do equilíbrio. E ele ficou muito interessado, acabou concordando com a ideia, e a partir daí minha vida mudou em muito. Eu passei a centrar todo o meu estudo em tentar fazer uma revolução da psicologia, ou seja, aplicar os princípios da teoria da complexidade a fazer uma nova reflexão sobre a psicologia. Semana que vem continuaremos.